Olá, estamos aqui na Alvorada para mais um quadro do Aldeia que Educa do Colégio Santo Agostinho. Hoje eu estou aqui com um convidado especial que vai trazer para a gente uma temática diferente. O Petrônio Ferreira, ele é gestor pedagógico do colégio e a gente vai conversar sobre arte, cultura e esporte. Seja bem-vindo, Petrônio. Muito obrigado. Você trouxe para a gente hoje um tema diferente das abordagens que a gente já fez, mas que, pelo que eu entendi, está totalmente conectado aos valores do Colégio Santo Agostinho. E eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre isso, como que esses temas de esporte, arte, cultura estão diretamente alinhados a tudo que a gente fala aqui dentro desse quadro. Muito bem, é isso mesmo, Isabela. Dentro do Colégio Santo Agostinho já há uma tradição de valorização do esporte, da cultura e da arte, alinhados àquilo que é valor para essa instituição. Então, é muito provável que, se a gente pensar o esporte em diversas instituições, vai ser de comum conhecimento de que o esporte valoriza e desenvolve a disciplina, a cooperação, a possibilidade de colaborar e construir em grupo, e tudo isso é verdade e nós também consideramos isso. Por outro lado, a gente tem um incentivo e um trabalho que explora outras questões relacionadas ao esporte que a gente acha que são relevantes. Nós entendemos que as práticas esportivas, elas trazem para os estudantes um dilema ético. E isso é altamente educativo. Por que a gente diz isso? Numa prática esportiva, normalmente a gente já tem interesses conflitantes. Eu tenho dois sujeitos ou dois grupos que desejam vencer. E neste conflito de interesses, o meu estudante vai ter que decidir: eu quero vencer ou é mais importante eu ajudar o meu colega? Eu vou vencer ou é mais importante eu garantir que todos possam participar? Eu vou vencer ou é mais importante, quando ninguém vê, eu cumprir a regra, independente de um juiz ou de alguém que me cobre? Eu quero vencer ou eu quero fazer com que aquela prática seja prazerosa para todos? E aí a gente vai colocando determinados dilemas que, por meio da prática esportiva, se tornam muito mais potentes, porque, diferente da sala de aula, onde estão os alunos sentados em carteiras com corpos controlados, ali ele tem a necessidade de uma tomada de decisão rápida. E é onde a gente vê se aquilo que é valor ético, trabalhado em diversas maneiras, se consolida no momento onde é colocado uma situação de conflito. Muito interessante. E eu ia te pedir um exemplo prático, mas eu acredito que você já deu. Ficou muito claro isso. E se a gente pensar especificamente na arte, como que ela contribui dentro aí do desenvolvimento cognitivo e emocional desse aluno? Olha, eu acho que é importante a gente deslocar um pouco o pensamento sobre a arte. Por que eu acho isso relevante? Nós temos uma educação brasileira, desde a gente pensar o século XX, que é muito utilitarista. A partir do momento que ela foi universalizada, ela foi pensada para uma formação para o campo do trabalho. E quando a gente pensa a arte, a gente precisa pensar que ela talvez não esteja nesse lugar do utilitário. Talvez ela não vá responder para que serve isso? Vai cair no Enem? Vai cair na prova? Eu vou usar isso para o meu trabalho ou não? E aí eu gosto muito de trazer para ajudar a gente a ver um texto do Rubem Alves, que ele vai dizer que a gente tem no nosso corpo duas caixas, uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedo. E inclusive ele se inspira em Santo Agostinho para dizer isso. E nessa caixa de ferramentas a gente tem aquilo que é útil, que é necessário, aquilo que é importante para a sobrevivência. E na caixa de brinquedo a gente tem aquilo que normalmente é considerado como inútil. Aquilo que não tem uma função que é dada para a obrigatoriedade, mas que a gente faz porque nos faz feliz. Então, quando a gente pensa isso, uma vassoura, ela tem uma utilidade, ela é uma ferramenta. Uma música serve para quê? Um papel higiênico, ele é uma ferramenta. Um poema serve para quê? Então, quando a gente vai para o campo da arte, a gente vai para o campo daquilo que educa a sensibilidade, que educa para ver o belo, para perceber a possibilidade de abrir a caixa de felicidades. E hoje nós temos uma sociedade com muitas técnicas, com muito conhecimento, mas que foi incapaz de utilizar isso com um compromisso ético de fazer bem.
e com os maiores conhecimentos, técnicas e ferramentas, enquanto humanidade produzimos as maiores atrocidades. Então a gente acredita no Colégio Santo Agostinho que a educação da sensibilidade é que vai conseguir transformar essa educação e não mais ferramentas. Com certeza, principalmente que hoje a gente tem acesso às ferramentas em todos os lugares o tempo inteiro. E se a gente trouxer isso, eu acredito então que a cultura completa esse jogo de esporte e arte nesta formação. Exatamente. A educação, a escola tem por função social ampliar a experiência da pessoa, do sujeito, da criança, do adolescente com a cultura. E nesse processo de ampliação dessa experiência, eu preciso garantir que esse estudante tenha acesso ao repertório cultural criado. E ele passa por práticas corporais e por atividades artísticas. Então, dentro do Colégio Santo Agostinho, além disso estar no currículo comum, ou seja, aquilo que nós garantimos como obrigatoriedade, a gente não quer que as famílias possam escolher fazer ou não cultura, porque a gente entende que é direito do estudante. Quando a gente deixa esse campo do esporte e da cultura só naquilo que é escolha, que é extracurricular, a gente não garante esse direito de acesso. Então nós temos isso numa perspectiva curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, e numa perspectiva extracurricular. E aí a gente explora todas as possibilidades que os estudantes têm para desenvolver a sua capacidade esportiva e artística nessas práticas. Sim. E você acredita que essa educação cultural forma esse cidadão mais consciente para um exercício de uma cidadania global? E como? Eu acredito muito nisso, porque ao vivenciar práticas culturais, ao experimentar essa diversidade, ele vai lidar com a diversidade de mundo, de pessoas e de modos de entender o mundo. Se a gente pensar que a cultura é o modo como nós damos sentidos às nossas experiências, né, ele vai ter diferentes experiências com uma prática cultural de um determinado povo, com um modo de se fazer música de um determinado lugar, com um modo de se fazer arte de determinado outro lugar. Com esses acessos, ele vai conseguir compreender que a diversidade faz parte da nossa composição enquanto sociedade. Ao ter essa percepção, ele vai se tornar mais sensível quando ele chegar e se deparar com situações onde ele precisa ter empatia, cuidado, respeito. E eu acho que isso deve proporcionar uma troca até entre eles. Eles devem se divertir muito nessas atividades. Bastante. E nós temos a oportunidade de oferecer para eles essas trocas, seja dentro das unidades, seja com outros lugares, né? Então nós incentivamos participação em festivais esportivos, artísticos, culturais. Nós temos, por exemplo, como Grupo Sarandeiros no colégio, que já viajou diversas partes do mundo para participar de festivais de dança que não são competitivos. Que a ideia é você conhecer a cultura de outro povo por meio daquela dança. Então isso promove a possibilidade de uma interlocução, de uma troca, de aprender um pouco sobre a cultura do outro e ter esse olhar mais empático. Muito bom. E trazer esses temas então de arte, esporte, cultura, compõe, pelo que eu entendo, a proposta educacional do colégio, que é ética humano-cristã. Perfeito, é exatamente isso. Com a missão que nós temos de transformar vidas por meio de uma educação que aproxima e conecta pessoas. Muito bom, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente e eu quero finalizar convidando todo mundo para assistir todos os programas, né, Petrônio? Que eu acredito que vai compor muito bem a experiência a partir disso que você trouxe hoje. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Obrigada, viu? Obrigada a vocês por estarem aqui e até a próxima.